Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa transmissão da nossa igreja. Neste domingo, dia 6 de dezembro, o primeiro domingo do último mês desse ano de 2020. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa e esse domingo seja um domingo abençoado pelo Senhor. Que bom que estamos juntos em torno da palavra do Senhor. E para tanto, vamos pedir a bênção do Senhor da palavra para que possamos entendê-la e aplicá-la em nossas vidas. Baixe a sua cabeça, você onde se encontra, na sua casa, em outro lugar, no trabalho. Concentre-se diante do Senhor agora. Vamos separar esse tempo diante de Deus. Que Ele receba as nossas vidas, que Ele receba a nossa gratidão, a nossa súplica, que a nossa vida e o nosso culto agora agrade ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos na beleza da tua santidade, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Deus, tem nos dado vida, tem nos dado a proteção, tem nos dado a provisão, mas acima de tudo o Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos. E queremos declarar que nós amamos o Senhor e o Senhor é o nosso Deus. Pai querido, olha para cada filho, para cada filha que está participando desse momento agora. Que todos juntos, embora cada um na sua casa, possamos nos unir ao Senhor por intermédio do Teu Espírito Santo que habita em nós. Aceita a nossa vida, aceita esse momento como culto ao Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Que bom estarmos juntos neste primeiro domingo de dezembro e podemos agradecer a Deus o cuidado dele num ano tão difícil, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vamos agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos que completaram o aniversário? Então, no dia 30 de novembro, agora, a nossa irmã Andrelina Moraes completou mais um ano de vida. Líder desta clã dos Moraes, firmeza espiritual, que a bênção de Deus esteja e continue sobre a vida da irmã Andrelina e toda a sua família. Também nesse dia 30, a nossa irmã Luci, a secretária da igreja, casada com o Dilson, que a bênção de Deus esteja também na vida da Luci e da sua família. No dia 1º de dezembro, completou aniversário a nossa irmã Claudineia Pinheiro, que a bênção do Senhor esteja também na vida da Claudineia. No dia 1º também, o irmão José Carlos, esposo da irmã Dela, bênção para o irmão José Carlos. No dia 4 de dezembro, completou aniversário a nossa irmã Rosi. E no dia 6, hoje, está completando aniversário a nossa irmã Vera, esposa do nosso irmão Daniel. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos esses irmãos que se aniversariaram. E se você fez aniversário e eu não estou sabendo, não coloquei aqui na minha relação, me perdoe, mas receba também os nossos parabéns. Nos alegramos com esses irmãos. Nos alegramos também com a Maria Tereza. Enfim, saiu a sua aposentadoria. Num ano difícil, mas Deus abençoa e agora ela está aposentada, podendo usufruir de tantos anos de trabalho. Que a bênção do Senhor, e queremos agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Maria Tereza. Precisamos orar e orar muito. Precisamos continuar orando. Você tem acompanhado os jornais e não é com pânico e nem com medo, mas com dependência de Deus, olhamos que a pandemia tem se alastrado. Os hospitais estão cheios, os médicos cansados e precisamos pedir de Deus a cura. Precisamos pedir de Deus a proteção. Precisamos nos cuidar? Sim, é verdade, mas acima de tudo temos um Deus a quem podemos clamar. E eu quero convidar você a estar clamando ao nosso Deus pelo nosso Brasil, pelo mundo, pela nossa cidade. Vamos continuar orando pelo nosso irmão Luiz Vaz, esposo da Belinha,
Ele está enfermo, precisa da graça de Deus. Vamos continuar orando pela nossa irmã Neuza. Ela precisa também das nossas orações. O nosso irmão Rui, esposo da Mercedes, com corona. Vamos pedir que Deus esteja cuidando do nosso irmão Rui, presidente do nosso coral. Vamos orar também pela irmã Luciana, líder do Ministério de Oração, pela sua família, pelas suas filhas, algumas enfermas. Vamos continuar orando. E tantos outros pedidos que nós não estamos lembrando agora. Você lembra tantos amigos, tantos familiares, tantos conhecidos que precisam da intervenção do Senhor. E eu quero orar com você. Quero convidar você a colocar-se diante de Deus em plena certeza de fé. Que o Senhor Deus é um Deus que cuida, guarda e Ele galardoa cada um servo do Senhor. Vamos orar assim? Baixe a sua cabeça, coloque-se diante do Senhor nesse momento tão especial, quando nos colocamos diante do nosso Deus. Bendito Deus, nosso Pai que estás nos céus, mas um Deus que está conosco através do seu Espírito. Nós queremos declarar que amamos o Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, que só o Senhor merece culto e adoração. E a nossa vida é ofertada como culto ao Senhor a cada dia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor o teu cuidado, a tua proteção. Ó Deus, os pedidos que colocamos, queremos colocar diante do Senhor. Queremos agradecer os aniversariantes, vidas preciosas, irmãos queridos que completaram mais um ano de vida. Que a tua bênção esteja, a tua boa mão esteja sobre a vida deles. Queremos agradecer, ó Deus, a aposentadoria da Maria Teresa. Queremos colocar a vida dos teus servos enfermos, ó Deus, irmã Neuza, irmão Luiz Vaz, o Rui e tantos outros que nós não sabemos ou estamos esquecendo. A Luciana, a sua família. Ó Deus, derrama a cura. Derrama, ó Deus, do bálsamo consolador aqueles tristes, abatidos, que perderam entes queridos durante esta semana e os corações estão tristes, ó Deus. Derrama graça, derrama poder, derrama do teu amor e do teu consolo. Obrigado, ó Pai, porque nós temos o Senhor como nosso Deus. E nós podemos, em meio a tanta dificuldade, em meio a uma doença que está se alastrando cada vez mais, nós podemos descansar no Senhor, que é o nosso refúgio, nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente nesse momento de angústia. Ó Deus, quando esta pandemia está se alastrando, pedimos a misericórdia do Senhor, que não possamos ser acometidos desta enfermidade. E aqueles que estão enfermos, que a tua mão curadora esteja sobre eles. Aqueles que estão nos hospitais, abençoa, ó Deus, os médicos, enfermeiras, aqueles que trabalham na saúde. Ó Deus, que haja a tua proteção e que nós possamos entender esta hora e esta situação e olhar para o Senhor e pedir, ó Deus, misericórdia, que a tua graça nos alcance. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Continua conosco nesse domingo para que possamos ter experiências novas com o Senhor. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Você que tem acompanhado as nossas ministrações nos domingos pela manhã, eu tenho certeza que você tem sido abençoado, abençoada, porque é a palavra de Deus que vai ao seu coração. Por isso, continue firme, participando desses momentos em volta da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela penetra no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito como uma espada de dois gumes, diz a própria palavra. Nós estamos estudando os Salmos, algo fantástico. E quanto mais nos aprofundamos nos Salmos, mais conhecemos a Deus. Mais Deus se revela a nós. Mais conhecemos a nós mesmos.
e por isso podemos nos achegar a Deus. Os salmos, eles são em número de 150 salmos. Que bênção para sua vida, para a minha vida. Podemos beber desta porção, da experiência íntima do salmista com o Senhor. Desses 150 salmos, nós temos catalogados salmos de maneiras diferentes, salmos de gratidão, salmos de súplica, e temos também salmos chamados salmos penitenciais. Quando o autor do salmo, ele pede perdão, ele reconhece o seu erro e clama pelo perdão do Senhor, arrependido. São os salmos penitenciais. Sabe quantos são na Bíblia? Dos 150, são apenas 7 salmos, quando o autor pede perdão pelo seu pecado. E desses 7 salmos, 5 são de Davi. 5 são de Davi. Por isso que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele pecou sim, mas ele reconheceu o seu pecado, humilhou-se diante de Deus, pediu perdão e foi restaurado. Sofreu as consequências, sim, mas Deus esteve com ele. E nós temos estudado o Salmo número 51, que é um salmo de penitência, quando Davi pede perdão e ele começa ali dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Lemos do Salmo 51, do verso 1 ao 5. Hoje vamos pensar nesses versículos e posteriormente vamos olhar o restante desse salmo. Já estudamos no domingo passado o primeiro e o segundo versículo deste salmo, quando foi a petição de Davi. Davi foi um homem grande, segundo o coração de Deus, mas ele pecou. Foi um homem pecador. Alguns dizem grande pecador, porque o seu pecado foi muito forte. Vamos lembrar? Ele cometeu adultério com Batseba, esposa de Urias, que era um dos soldados do seu exército, a quem ele depois manda para a frente de batalha para que ele morresse por causa do seu pecado com a esposa dele, Batseba. Davi, ele cometeu homicídio, ele cometeu adultério, e quando a mensagem do Senhor, ela vem e acorda sua consciência dormente, através do profeta Natã. E isso está lá em 2 Samuel 11 e 12. Ele vê a enfermidade da sua culpa. Ele vê que ele era verdadeiramente culpado. E ele escreve este salmo de número 51. Eu disse que a sua consciência estava dormente. Muitas vezes a nossa consciência ela fica cauterizada por causa do pecado. E o pecado, ele cauteriza a nossa mente, o nosso coração. E ele foi acordado pela palavra do profeta Natã. E nós somos acordados hoje pela palavra do Senhor que vem e mostra o nosso pecado. Por isso eu queria pensar com você sobre esse salmo número 51. O importante desse salmo é que quando Davi ele é confrontado com o seu erro, com o seu pecado, ele, como grande que ele era, ele assumiu a sua responsabilidade. E como é difícil assumir
a nossa responsabilidade quando erramos. Quando erramos com alguém, um parente, um familiar, esposo, esposa, filho, pai, mãe. Quando erramos e não fui eu que errei. Como é difícil assumir o nosso erro, o nosso pecado diante de Deus. Ele não procurou justificar a sua atitude. Simplesmente ele, tocado pelo Espírito de Deus, ele assume o seu pecado. Por conta desta atitude errada de adultério, de homicídio, ele entendeu a gravidade do seu erro e ele corre para Deus e pede perdão. É esse tipo de atitude que Deus requer da minha e da sua vida. Deus sabe das nossas limitações, Deus sabe das nossas imperfeições, mas Ele espera que eu e você possamos sempre reconhecer o nosso pecado quando pecamos. E infelizmente nós pecamos. Pedir arrependidos a Deus a misericórdia dEle e mudarmos de comportamento depois da ação do Senhor. Quando falamos do pecado de Davi, nós não queremos desculpar o seu pecado, não queremos enaltecer o seu pecado, mas queremos mostrar que é necessário o pedido de perdão. Eu queria que você entendesse que Davi ele era um rei, ele era um guerreiro, era um homem forte, de paixões muito fortes. Ele era um monarca oriental e dentro daquela cultura, a sociedade em sua volta, os seus súditos, não achavam que foi um grande pecado dele roubar a mulher de alguém, se casar com ela, mandar o marido dela para frente da batalha. Muitos nem entendiam, não sabiam o porquê. Mas Davi, ele compreendeu o seu pecado. Outros reis, outros déspotas faziam a mesma coisa e não eram considerados homens errados. Mas Davi, ele entendeu como servo do Senhor que ele precisava pedir perdão. Quando nós lembramos do pecado de Davi, vamos pensar no seu arrependimento. Essa é a tônica do Salmo. Ele pediu perdão e foi perdoado. Mas, como consequência do seu pecado, castigos vieram. Você olha a vida de Davi, a sua história posterior ao seu pecado, uma história de muita lamentação, de muito sofrimento com a sua família, com todo o seu reinado. Porque o salário do pecado é a morte. E o nosso pecado sempre traz consequências para nós. E quando olhamos no domingo passado, a petição de Davi, que é a primeira coisa quando erramos, quando pecamos, é nos chegarmos a Deus e fazer como Davi. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Apaga as minhas transgressões. Lava a minha iniquidade. Purifica o meu pecado. E Davi, ele coloca 3 palavras que demonstram toda a sua iniquidade. Transgressões, que quando você transgride algo, a lei de Deus. A iniquidade, aquela maldade lá dentro do seu coração, no íntimo, que muitas vezes ninguém sabe, só Deus sabe. E ele fala também no pecado, que é errar o alvo. O propósito de Deus para as nossas vidas, nós vamos contra ele, isto é pecado. E depois desta petição, nós entramos no segundo ponto, que é a confissão. Porque eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos era mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe.
Meus irmãos, o primeiro passo para a regeneração, a reconciliação com Deus, quando você tem noção do seu pecado, quando o seu pecado está diante de você, é a confissão. E Davi, então, ele confessa. Infelizmente, diante do fracasso do pecado, muitas vezes nós podemos tomar duas atitudes. E sempre o ser humano é assim. Ele toma duas atitudes frente ao pecado, ao seu erro, à sua transgressão, à sua iniquidade. O primeiro desse sentimento que vem no coração do homem é desculpar-se diante do seu erro. Esconder-se atrás da generalização. Mas todo mundo faz. Já viu isso? Mas isso é comum, não tem problema. A carne é fraca. E nós vamos nos desculpando e vamos vivendo em pecado e cada vez mais longe do Senhor. Muitas vezes fazemos assim. Outras vezes jogamos a culpa para outra pessoa. Davi, ele quase coloca ali: em pecado me concebeu minha mãe. E nós dizemos: nós nascemos em pecado, todo homem é pecador, então eu peco. Jogamos muitas vezes a culpa para outras pessoas. E por isso, eu e você precisamos pensar seriamente nisso. Confessar o nosso pecado. Então o erro é generalizar, todo mundo faz, mas é assim mesmo, não tem jeito. Mas a verdade é que eu tenho que buscar o perdão divino. Essa é a atitude correta. Arrependido, reconhecendo o nosso pecado e determinando que não vamos pecar mais. Confessar o nosso pecado é nos chegarmos diante de Deus e dizer: Deus, eu pequei. Agora o Senhor vai me julgar, mas tenha misericórdia de mim. Davi cometeu uma série de pecados. E é sempre assim, ele começou com a cobiça, daqui a pouco vem o adultério, a mentira, o assassinato, triste situação do homem pecador. Mas ele foi advertido por Natã. Isso é fantástico. Ele reconheceu o seu pecado. Conheço as minhas transgressões. Ele confessou o seu pecado. Contra ti somente pequei. Ele suplicou então o perdão de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Deus então ouve a sua oração. Então perdoa. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O grande Calvino, no comentário desse salmo, ele explica que, apesar de Davi ter entendido que ele pecou contra aquela mulher Batseba, que ele pecou contra o seu marido Urias, que ele pecou contra o seu palácio, contra o seu povo, acima de tudo, ele pecou contra Deus. E a sua consciência só poderia ficar aliviada no momento em que ele confessasse e abrisse o seu coração ao Senhor. E nós nunca vamos pedir perdão e misericórdia do Senhor se nós não reconhecermos os nossos pecados. E como é difícil reconhecer o nosso pecado. Sempre o outro que é errado, nunca somos nós, é ou não é? Por isso, lá no Salmo 139, e é ele mesmo, Davi, que diz: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, conhece o meu coração, sonda-me. E essa deve ser a nossa oração. Ó Deus, sonda a minha vida, para que eu não peque. E quanto mais nós pecamos e nos satisfazemos com os nossos pecados, mais provocamos a ira de Deus. E não tem jeito, a punição vem com severidade. Davi, ele pede
a misericórdia de Deus. E nós podemos olhar para nós mesmos e dizer: Deus, olha para dentro de mim e mostra o meu pecado, o meu erro, para que eu possa me arrepender dele, pedir perdão e nunca mais fazer. O salmista, no Salmo 42, ele diz: um abismo chama outro abismo, ao rugir das cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Nós usamos muitas vezes esse salmo dizendo: um abismo chama outro abismo. O que quer dizer isso? Para aquela pessoa imatura, para o crente imaturo, ele está dizendo: você só vai aprender depois de cometer erros e ter na sua vida perdas consideráveis. O imaturo, ele não entende direito o seu pecado, e que aquele pecado chama outro pecado, e aquele outro pecado chama outro, e a sua vida vai se afundando como uma bola de neve que vai crescendo o seu pecado. O imaturo, ele não entende isso, e ele vai então incorrendo em erros. Mas essa palavra também é para você, quem sabe, um pouco maduro já. O salmista está dizendo: você não precisa cometer erros para saber que aquilo que você planta, você vai colher. Você não precisa colocar a mão no fogo para ser queimado. O imaturo, ele coloca a mão no fogo e queima. Coloca de novo e queima. Agora o maduro, ele não precisa colocar a mão no fogo, porque ele sabe que vai ser queimado. Que aquilo que ele planta, ele vai nascer, vai dar fruto. Por isso o desafio: seja uma pessoa madura e experimente a graça de Deus e experimente não pecar. E lá no verso 4 ele diz: pequei contra ti. Davi, ele teve essa noção grande que o nosso pecado, meus irmãos, é antes e acima de tudo contra Deus. As pessoas não entenderam por que ele mandou Urias para a frente de batalha, mas ele sabia dentro do seu coração. A iniquidade brotava e Deus sabia a intenção do seu coração. Sempre o nosso pecado é primeiramente contra Deus. Erramos contra as pessoas, pecamos contra o nosso próximo, mas acima de tudo, o nosso pecado é contra Deus. E Davi, ele teve essa noção. Por isso ele estava angustiado, porque Deus, ele conhecia o seu coração. E ele olha para Deus e agora ele, independente do que as pessoas sabiam, independente do julgamento das pessoas, ele diz: Deus, eu pequei. Ele assumiu a responsabilidade do seu pecado. Ele não atribuiu a outra pessoa: não, a culpa foi dela, não, a culpa foi dele, não. E a nossa tendência sempre é culpar o outro. Eva foi a serpente que me iludiu e me tentou. Adão chega para Deus e diz: não, foi Eva que fez isso e fez aquilo. Ah, meus irmãos, Davi foi grande em declarar a sua culpa e pedir perdão. Uma das coisas mais difíceis é convencer uma pessoa a pedir perdão. Eu pequei. E o grande pregador Spurgeon, ele diz assim: ninguém que não seja filho de Deus se importa com os olhos de Deus. Se você é filho de Deus, você se importa com os olhos de Deus que olham para você. Lá dentro de você vê a tua iniquidade, vê a tua transgressão que ninguém vê, vê o seu pecado que só Deus vê, e só um filho de Deus se importa com os olhos de Deus. Você tem se importado com aquilo que Deus vê sobre a sua vida? Que muitas pessoas não sabem, ninguém sabe, nem seu esposo, nem sua esposa,
Nem o mais íntimo amigo, amiga sabe se está se importando com os olhos de Deus sobre a sua vida, os seus erros, os seus pecados. E o desafio desse salmo é: peça perdão, peça perdão. E Spurgeon ele continua: mas havendo graça na alma, vê-se refletida uma culpa temerosa por todos os atos malignos. Quando nos lembramos de que Deus, a quem ofendemos, estava presente quando a transgressão foi cometida. Quando cometemos o pecado, a transgressão, a iniquidade dentro de nós, Deus estava ali com os seus olhos e nós pecamos contra Ele. Então Davi lhe diz: pequei, pequei. Você tem pronunciado esta palavra? Você tem feito essa oração de confissão a Deus dizendo: eu pequei? Você tem reconhecido totalmente a sua responsabilidade pelo pecado, que tem separado você de uma comunhão maior com Deus? É o desafio desse salmo. E a minha palavra para você nessa manhã é: reconheça a sua responsabilidade. Confesse o seu pecado e deixe de uma vez o seu pecado e volte-se para Deus e tenha comunhão verdadeira com Deus. Pequei. Como é difícil falarmos esta palavra, pequei. Mas Davi, ele chega para Deus e ele diz: Deus, eu pequei contra ti, tenha misericórdia de mim. Um cristão terá poder e dignidade morais enquanto o seu coração for completamente governado por Cristo e estiver livre do pecado. Quando somos governados inteiramente por Cristo e estamos livres do pecado, nós temos dignidade moral para falar da verdade, para falar do amor de Deus. Nós temos dignidade para viver a vida que Deus quer de nós. Quando somos guiados por Deus, estamos livres do pecado. Mas para isso, quando pecarmos, diz João na sua carta, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele começa dizendo: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Como crentes não vivemos no pecado, porque quem vive no pecado não é cristão, não tem Deus no coração. Mas como cristão, nós podemos pecar. E o cristão verdadeiro, quando ele peca, ele faz como Davi, reconhece o seu pecado, confessa o seu pecado diante de Deus, pede perdão a Deus e é restaurado, O pai de um grande pregador, um pastor escocês, costumava dizer para o seu filho, que depois tornou-se pastor, e o nome dele é Andrew Bonar, ele dizia assim: Andrew, ore para que nós dois possamos estar em boas condições até o fim. Ore para que nós dois possamos estar em boas condições até o fim. Isto é, perdoados por Deus, regenerados, santificados até o fim, acabar a carreira e guardar a fé. Em meio às lutas, os problemas da vida, como seres humanos que somos, podemos pecar, cair em pecado, em transgressão. Mas há um Deus pronto a perdoar. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, confessamos o nosso pecado, pedimos perdão pelo nosso pecado e não pecamos mais. Aquela mulher adúltera que os homens queriam apedrejar, você conhece a história? Jesus chega para eles: quem de vocês não tem pecado? E eles se afastam.
E Jesus diz para aquela mulher: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Esta é a palavra de Jesus para nós. Peça perdão do seu pecado e não peque mais. Porque Deus está pronto a perdoar quando chegamos a Ele com o coração aberto, com sinceridade de alma e pronto a viver uma vida santa e reta, porque a Bíblia diz: sede santos, Deus falando, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Sem a santificação, ninguém verá a Deus, que é a purificação do nosso pecado. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que você seja corajoso e corajosa quando pecar. Como Davi: pequei contra ti. Somente contra ti eu pequei. Tenha misericórdia de mim. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Perdoa, Deus, quando transgredimos a tua lei, quando pecamos e não fazemos a tua vontade, erramos, e quando deixamos de fazer o certo, pecamos. Agora vem, ó Deus, e sonda o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau e que a gente possa entender o nosso erro, confessar ao Senhor e pedimos a tua misericórdia sobre nós. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a viver uma vida santa, reta diante do Senhor. Abençoa o teu filho, a tua filha, que está participando desse momento. Se há pecado, que eles possam confessar e possam ser perdoados. Ajuda-nos neste domingo, ajuda-nos nesta semana que ora iniciamos. Que a tua bênção esteja sobre nós. Oramos assim no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Um bom restante de dia. Que esse domingo seja um domingo abençoado, de muita comunhão, de descanso sim, mas de muita comunhão e experiências novas com o Senhor. Fica com Deus. Até uma próxima.